Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Entre Meios. Estou aqui hoje com o meu queridíssimo Matheus Cartacho. O Matheus é roteirista, ele é crítico de cinema, ele faz mil e uma coisas relacionadas a cinema. E ele é um sujeito muito gente boa, com quem eu vou tratar de um filme de um sujeito que parece muito gente boa. É, Boa noite, Cartacho. Tudo bem? Oi, Ana, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui no Entre Meios para falar desse filme que realmente é bem legal. Vem de alguém muito gente boa. Sim, e o filme de que a gente vai tratar hoje é o Caro Diário, do Nanni Moretti. Ele é um filme de 1993, né? E assim, esse filme eu vi pela primeira vez recentemente, alguns meses atrás, e eu revi hoje para nossa conversa. E eu não conheço, acho que mais nada do diretor. Eu não vi mais nada dele e foi uma excelente surpresa, assim. Porque eu não esperava nada do filme e eu achei ele extremamente cativante, diferente em termos de linguagem e, e diferente também em termos de do que ele coloca no filme. O filme é uma espécie de confissão, assim, até pelo o próprio nome já denuncia, né? Cara diário. Ele realmente fala de coisas muito íntimas no filme. É, Então, por que que a gente está conversando sobre esse filme, Cartacho? Foi uma coincidência. A gente tinha já conversado de tu vires para Entre Meios, mas a gente não tinha fechado um tema, e daí, de repente, a gente viu esse filme e, isso seria um tema legal. O que que te chama mais atenção nesse filme? Aconteceu essa coincidência, né? No final do ano passado, 2025, na reta final do ano, eu assisti a um outro filme do Nanni Moretti que se chama A Missa Acabou. Um filme anterior ao Caro Diário. Não me recordo agora se é o imediatamente anterior ou se teve ainda outro. Eu nunca tinha visto, esse A Missa Acabou. Gostei muito. Achei um filme assim muito acertado, assim, muito bem dirigido. Aí quando eu tava no sofá, num daqueles momentos de ficar mexendo no controle para descobrir o que ver, eu vi que o Caro Diário estava disponível ali num dos streams. Aí bateu aquela vontade de rever o filme, né? Eu tinha assistido a ele alguns anos atrás, tinha guardado uma boa recordação, mas não me lembrava dos detalhes, né? Aí fui rever e adorei. Saí assim muito com ideias, pensando no filme. E quando, quando eu coloquei, né, no Instagram, tu entrou em contato dizendo que tinha visto recentemente que tinha gostado. E daí veio a vontade aqui de bater o papo, porque a gente realmente tava pensando em fazer isso há algum tempo e das outras vezes os filmes terminou que não deu certo, mas agora estamos aqui. E pude rever hoje também, e foi bem legal. O filme, como tu estava dizendo, né, ele tem uma forma de diário, né? Em alguns momentos a gente até vê ele escrevendo no caderno, realmente, sim. Uhum. É um filme que tem esse aspecto muito pessoal, né? Ele faz questão de frisar que determinadas coisas, outras não, mas determinadas coisas sim, aconteceram de verdade na vida dele, né? E o filme vai tendo esse aspecto meio fragmentado, de diário, ideias que entram e que saem sem necessariamente muito desenvolvimento, né? E é muito fascinante isso, assim, é um filme que tem uma certa leveza, um descompromisso, não sei se a palavra é exatamente essa, mas algo assim que de brincadeira mesmo, de jogo, né? Acho que essa leveza chama a atenção, assim. Uhum. Sim, eu acho que é a palavra-chave do que define assim o filme é justamente essa leveza. Eu não sei se eu acho que
uma outra palavra também é despretensião. Assim, Uhum. ele não é um filme pretensioso de maneira alguma, é, mas ele é bem. Eu não sei, eu não conheço nenhum outro filme que tenha a mesma cara, assim, de. Ele tem estrutura, mas é uma estrutura meio desestruturada. Ele tem um tom meio de ensaio, não tem? Porque o filme tem, ele é estruturado em 3 capítulos, só que não é assim, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Um capítulo não tem nada a ver com o outro, pelo menos aparentemente. Quero até que tu fale sobre isso, porque quem sabe eu não tenha visto alguma coisa no filme. E os três, cada um fala de um tema específico, assim. Então, no primeiro, ele fala de passear com a Vespa dele pelos bairros de Roma. Ele mora em Roma, né? Isso. E daí, e observar as fachadas dos prédios e o interior dos prédios também, porque ele bate na casa das pessoas dizendo que ele está procurando locações para um filme que ele não está fazendo, ele Um cria uma filme, história aleatória. um filme completamente alucinado de um confeiteiro trotskista musical. Um musical nos anos 50. É muito engraçado isso. É, e ele vai eu acho que esse primeiro capítulo é o mais doido dos três, porque é só ele passeando e criando história, e contando história e dizendo que na Itália, em Roma, no verão não tem filme bom para assistir no cinema. Ele vai ver Henry, que é um filme mó baixo astral. E É, o outro filme que ele vai ver é um italiano, que no caso são cenas que ele mesmo filmou, né? Não é um filme que existe de verdade. E que é um sim, filme bem, bem deprimente, daquela a geração pós, sei lá, pós anos 60 em crise, do o que fizemos das nossas vidas. E ele, o que vocês fizeram da vida de vocês? Eu sou um parentão feliz. sim. Nesse filme, dentro do filme, acho que são 3 ou 4 amigos de juventude conversando. Eles já estão ali nos 40 anos. E eles estão falando, porque é meio assim, a essência da conversa é que nós éramos jovens tão idealistas e a gente acabou se vendendo e a gente é desonesto e não sei o que, é uma coisa completamente decadente e ilusões perdidas, assim. E daí o que vocês gritaram os slogans errados. Eu gritei as coisas certas e eu sou um quarentão fantástico. É muito bom. É, e daí depois ele também fala de dança e não sei o que, tudo nesse primeiro capítulo. Ele vai para um lugar onde tem várias pessoas dançando salsa, sei lá, eu não sei exatamente qual que é aquele ritmo. Aham. Ele começa a cantar junto, ele faz uma porção de coisas muito de alguém muito cara de pau, assim. Sim. É, daí no segundo ato, ele vai ele encontra um amigo dele no segundo ato, no segundo capítulo. Ele encontra um amigo dele e eles ficam passeando pelas ilhas da Itália. E daí cada ilha tem uma personalidade diferente e eles não conseguem encontrar um lugar para em Pra que trabalhar, trabalhar. um lugar para ficar E sossegado. isso, e o amigo dele que eu acho muito engraçado que o amigo dele que é já um senhor, assim, mas que começa, pelo menos o capítulo, com aparência de sério, um estudioso e não sei o quê. Aquele, não, eu não vejo televisão há 30 anos. E daí, ao longo do capítulo, a gente vai vendo ele ficar alucinado por televisão, viciadíssimo. Se convertendo à causa televisão. Sim. E no terceiro capítulo, aí sim é o capítulo. Eu acho que é o único capítulo em que ele fala
que todas as coisas que ele vai falar ali aconteceram de verdade. Que Uhum. são coisas que realmente estavam no diário dele, assim como ele está colocando na tela, né? Sim. Ele começa com a última sessão de quimioterapia, e daí ele vai. Porque ele passou, e daí ele vai. Só um parêntese que é mostrada num vídeo caseiro real, né? Isso, sim. E daí ele vai meio que redramatizando as conversas com médicos, as consultas médicas em que. Porque ele teve que passar até descobrir o que ele tinha, que era câncer. É, e toda a montanha gigantesca de medicamentos que ele teve que tomar por um ano para se curar de um dos sintomas da doença, Que era que uma ninguém conseguia coceira, né? descobrir. Que era Desculpa, uma o quê? coceira. Não, que era uma Isso. coceira. Era uma coceira infernal que acordava ele no meio da madrugada. É, é mais ou menos isso, assim. Essa estrutura meio desconjuntada do filme, mas que funciona muito bem, que realmente dá essa cara de ensaio. Sim. Exatamente. Eu acho que o filme ele tem essa divisão em três partes e que, à primeira vista, né, são muito distantes entre si, mas que no momento em que elas são colocadas juntas, né, para serem vistas juntas, alguns paralelismos, algumas rimas vão surgindo. E eu acho que isso torna, torna um filme como um todo bem interessante, né? Uma coisa assim que eu noto é que nas três partes existe uma ideia de deslocamento, né? Na primeira parte é esse passeio de bairro em bairro da cidade, né? Regiões de Roma, inclusive assim pouco conhecidas, né? Não são os pontos turísticos. Ele não está levando a gente num city tour, né? Ele está meio que Sim, mostrando uma Roma que ele gosta, não exatamente uma Roma que ele gosta, mas um passeio que ele gosta de fazer em Roma, né? E não só em Roma, mas depois a gente pode tocar nesse ponto. Acho que a cena em que ele vai visitar o local onde Pier Paolo Pasolini, né, o outro cineasta super importante italiano, foi assassinado, é um momento bem forte do filme. Na segunda parte, a gente tem esse deslocamento de ilha em ilha, né? E como tu disseste, cada ilha com uma personalidade diferente, né? E ele tendo que reagir a isso, né? A gente tem uma ilha em que as pessoas só pensam em festa, noutra ilha, a ilha está quase que tomada pelas crianças, pelos filhos das pessoas que controlam a rotina do lugar. isso é muito engraçado. Em outra ilha, a gente tem uma ilha ascética, né? Uma ilha sem energia, sem, sem televisão, né? Em outra ilha super turística, muito barulho, então eles não conseguem ficar lá também. Uma dessas ilhas que eles vão é a Stromboli, né? Que é uma ilha vulcânica, que também é muito importante. Assim como o Pasolini na primeira parte, a gente tem essa menção a Stromboli, que é o nome de um filme do Rossellini, com Ingrid Bergman, né? E que a gente pode também comentar sobre isso. E na terceira parte a gente tem esse deslocamento de médico em médico, né? E ele fazendo esse périplo, recebendo receitas e tomando remédios e tentando entender o que está acontecendo no próprio corpo, né? Então a gente tem esse personagem indo para vários lugares, né? E normalmente nesses deslocamentos a gente vê ele sozinho, né? Na segunda parte, um pouco menos, porque ele está acompanhado do amigo intelectual, né? Especialista em Ulisses, que vai terminar se fascinando pela novela das sete, né? Mas a gente tem esse personagem muitas vezes mostrado só, né? Com as alegrias, né, de estar só. Ele não é um filme
que a solidão é colocada como algo necessariamente triste, melancólico. Ele gosta de estar sozinho. Acho que parte da graça do filme vem disso também, pelo menos na primeira parte. Na segunda parte, essa busca por isso. É como se a primeira parte fosse o que ele está buscando na segunda. Sim, exatamente. E na terceira parte tem essa solidão assim de olhar para si próprio diante da doença, né, diante da enfermidade, que um filme tão pessoal termina quase que precisando trazer isso à tona também, né, no final das contas. Mas essas são algumas das conexões que eu vejo. A questão do corpo que aparece na terceira parte como um corpo doente, nas outras também aparece como esse corpo que dança, né? Esse corpo que enfim, que quer sossego, quer pensar também. Enfim, dá para ir estabelecendo algumas ideias. Sim, esses paralelos que tu mencionou são bem interessantes, porque eu não tinha conseguido articular isso, mas faz bastante sentido. É, eu acho que essa terceira parte também, como tu falaste, ele tá é, sozinho nesse primeiro capítulo. Daí no segundo, ele não tá sozinho, mas ele meio que tá porque o amigo dele tá fissurado na novela e só quer saber da novela e só fala da novela. É, e, e no terceiro, parece que assim, ele não quer estar sozinho, porque ele tá buscando ajuda e falando com pessoas e tentando descobrir o que que ele tem, mas ele se percebe sozinho, porque é, 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 quem já teve algum sintoma estranho e foi no médico e recebeu aquela resposta cretina de não sei o que que é isso não me parece grave, eu vou te passar um negocinho aqui, meio que qualquer coisa, sabe? Sente, eu acho, ou pelo menos consegue reconhecer essa sensação de meio que de impotência, assim, eu acreditei, eu acreditei na medicina, e a medicina me deixou na mão. Enfim, os especialistas super renomados, e ele vai até no que ele chama de príncipe dos dermatologistas, e o Sim. príncipe dos dermatologistas também passa, eu acho que é um dos que mais passa remédio para ele, tem que tomar isso e aquilo, daí à noite tem que revezar entre 3 medicamentos, daí tem 3 shampoos, e daí também tem um creme. E é enlouquecedor, assim, porque parece que cada médico. E ele até mostra as receitas reais que ele guardou durante o ano. Cada médico diz que é uma coisa diferente. Então, todos eles falam para ele mudar alguma coisa meio que radicalmente na vida dele. Assim. Um manda ele fazer tratamento para alergia, daí ele descobre que ele é alérgico a todos os grupos alimentares, que ele precisa tirar tudo da vida dele. O outro, o príncipe da dermatologia lá, manda ele andar de manga comprida e de meia até o joelho, de algodão, até no verão. É, enfim, cada um vai alterando a vida dele, e daí parece que assim ele acaba desacreditado da medicina e se sentindo sozinho, assim, e meio que tá, eu tô fazendo todas essas coisas, mas não tá me ajudando, não tá melhorando, e eu não consigo descobrir nada que me ajude. É, e é engraçado porque esse terceiro capítulo, embora ele também seja um capítulo engraçado, tenha seus momentos engraçados e de absurdo, mesmo sendo o único capítulo que é supostamente, pelo menos, baseado 100% em coisas que realmente aconteceram com ele, ele tem um tom meio melancólico, que é mais pessoal do que nos outros, porque nos outros também tem um tom um pouquinho melancólico. Eu não sei se tu vais concordar comigo, mas em todos eles
parece que tem um tonzinho um pouquinho melancólico que é bem italiano, assim. É aquele senso de decadência que parece que tá em tudo, meio que, pelo menos dos anos do século XX pra cá, a Itália é mestra em, em colocar no mundo obras que têm esse senso de decadência, de assim, ah, porque antigamente a gente era tão glorioso. E tem um pouco disso no filme todo. Pelo menos eu percebi um pouco disso, mesmo quando ele tá passeando de Vespa e tá curtindo uma vibe muito própria ali. O que que tu Sim. achas? Não, eu concordo. Eu acho que o filme tem ele tem toda essa graça que a gente está comentando, mas ele é uma graça que vem acompanhada de uma melancolia mesmo, decorrente talvez de uma autoironia, né? É um filme que ele está o tempo inteiro rindo de si próprio, assim, né? Tanto o personagem quanto o próprio filme em alguns momentos, né? Então, acho que o filme ele sempre está, ele nunca vai entrar em algo que não tenha essas dois elementos, assim, né? Esse cômico, mas é um cômico que vem acompanhado de uma ironia mesmo, assim, um sarcasmo, né? Talvez essa Uhum. terceira parte realmente a coisa se torne um pouco mais, um pouco menos é, irônica, sarcástica pelo tema que é abordado e tal, mas como tu estava dizendo, tem cenas em que o absurdo da situação, né, essa coisa meio kafkiana, assim, de infinita, né, de receitas, de consultas, todo esse labirinto que vai se criando e sem saída, né? Por mais absurdo que seja, uma hora ele começa a rir desse absurdo, assim, né? O próprio fato dele reunir todos os remédios em torno dele para mostrar como se fosse a prova do que ele precisou enfrentar durante aquele tempo ali, né? Então o filme ele tem sim essas doses de humor misturado com drama, melancolia, né? É um personagem que e tem momentos também mais explicitamente cômicos, assim, né? Aquela cena na primeira parte em que ele imagina como os críticos de cinema vão dormir à noite depois de ter escrito o que eles escrevem nos jornais. Sim. Aí o crítico tá com a cabeça no travesseiro e o Moretti tá do lado lendo impiedosamente o que foi escrito e o crítico, por favor, pare. Sim, o Então, cara chorando, assim, meu Deus, eu não aguento mais, por favor. talvez ele ficasse, né? Mas enfim, o filme tem todas essas notas assim diferentes e que eu acho que torna ele bem interessante assim, à medida que a gente vai assistindo. Eu penso na primeira parte, certamente o momento mais melancólico, como eu tinha dito antes, é a da visita ao lugar onde Pasolini foi morto, né? Uhum. E são 5 minutos ali em que o filme substitui o falatório, né, por uma música de fundo, e aí a gente acompanha o Moretti fazendo essa viagem sozinho, né, às vezes até bem distante da câmera, Uhum. como se fosse um momento mais introspectivo dele mesmo, assim, né, indo até o local do assassinato, né, do crime. E é um momento que fecha essa primeira parte, né, e que eu acho um momento assim, sempre que eu vejo, eu acho muito forte assim, isso do filme por 5 minutos calar, né, e virar adquirir esse outro tom, quase espiritual mesmo assim, né? E a relação que eu faço, mas aqui talvez eu já seja uma digressão, não sei. Pode fazer digressões. É porque na segunda parte, como eu tinha dito antes, a gente tem a viagem à ilha de Stromboli, né? Uhum. E no filme de Rossellini
que se passa nessa ilha. Na cena final, a personagem da Ingrid Bergman, ela vai escalando a ilha e ela passa por uma conversão religiosa, né? Diante da fumaça do vulcão, da natureza, ela clama assim, a Deus e tal. Em Caro Diário, essa cena ela é subvertida, assim, essa cena da escalada ao vulcão, né? Porque quando eles chegam lá em cima, o que eles fazem é... O amigo do Moretti quer pegar spoilers da novela. Sim. Ele pede para para o Moretti descer até um grupo de turistas americanos para descobrir o que vai acontecer nos capítulos que ele ainda não viu, né? Então, como eu estava dizendo assim, o filme ele joga com essa ironia. Eu acho que o Moretti ele é muito consciente de que naquele lugar aconteceu algo muito importante para a história do cinema, como se fosse um lugar sagrado para a história do cinema. Mas ele muda a direção e vai falar de novela, do melodrama lá, né, que o amigo dele quer descobrir. Mas aí é que tá, eu acho que o filme tem um momento de jornada espiritual que eu acho que vem antes, que é essa viagem até o local onde o Pasolini morreu. Eu acho que é como Uhum. se, em Caro Diário, a subida ao vulcão de Stromboli fosse a ida ao não sei se lá é o túmulo, ele não está enterrado lá, mas enfim, é o local do crime, né? Uhum. Porque é todo um pensamento também sobre o cinema, sobre o lugar onde o cinema está, né? Sobre o fazer artístico, né? Acho que o Pasolini foi alguém que meio que apostou as fichas que tinha nisso, né? No que a arte representava naquele momento ali dos anos 60, 70, enfim. Então acho que o filme ele tem as ironias, mas também ele consegue dar alguns voos, é, tipo sair assim, mostrar coisas bem bonitas também, né? Mas enfim, eu não sei Uhum. se misturei muito. Não, mas eu acho que faz bastante sentido essas duas coisas e na verdade eu não vi esse filme do Rossellini, então eu não tinha feito essa relação e achei que ainda mais engraçada agora a cena, Sim. porque se ele tá subvertendo algo importante assim do cinema italiano, mais especificamente, é, isso torna a cena ainda mais absurda. Sim. É, mas eu queria te pedir, tu podes contar um pouco de assim quem é o Pasolini e por que que isso é importante dentro do filme? Porque assim eu também não tô muito por dentro do cinema do Pasolini. Eu tentei ver alguns filmes e não é muito meu gosto, ou pelo menos não era. Aham. Então eu não sei muito da história dele. Tu podes nos iluminar um pouco Não, nesse sentido? com certeza. O Pasolini, né, ele foi um grande diretor da geração ali dos cinemas novos, né? Quando surgia a Nouvelle Vague na França, né? Com aqueles autores Godard, foi tudo. Na Itália também já vinha acontecendo toda essa transformação na forma de se fazer cinema, né? Com justamente a geração de Rossellini, que é a anterior. E o Pasolini, ele chega ali nos anos 60, nos anos 70, né, com muitas inovações formais, né? Ele é alguém que vem também da literatura, ele é autor de poesias, né? Foi muito atuante no debate público italiano, escrevia para jornais, então ele foi uma pessoa que representou muito naquela época. Ele surgiu como um farol mesmo, assim, né? Os escritos dele sobre cinema, em que ele refletia sobre a relação de cinema e literatura, né? Tudo isso foi alimentando as discussões e causando muitas transformações assim na arte, né? Uma pessoa muito contestadora também, muito ligada à política, mas fazia críticas
enfim, aos partidos e tal. Era alguém muito, uma presença muito forte assim na cultura daquele momento, né? E ele foi brutalmente assassinado. Eu não vou saber contar assim, os detalhes. Foi uma morte, acho que um garoto de programa, se não me engano, que o assassinou. Mas na É, época. isso que isso é a única coisa que eu sei, assim, que ele tinha, enfim, eu sei de algumas poucas linhas, assim, da biografia dele, e eu acho que é mais ou menos isso, teve alguma briga, alguma coisa assim, e o rapaz acabou assassinando ele. Isso. E foi uma morte que causou espanto na época, assim, né? Foi muito violenta. Parece que ele foi atropelado e tudo. Mas a morte dele gerou assim um certo, enfim, um grande lamento, né, no mundo do cinema, da cultura como um todo, né? Eu acho que foi uma figura que marcou assim todo um período da história do cinema, da história do cinema italiano, né? Então, nesse momento do filme em que o Moretti ele para alguma direção que o filme está indo, ele para. Nunca visitei o lugar onde Pasolini foi morto. Vamos lá, né? E leva a gente para fazer essa viagem, né? Eu acho que se torna bem interessante, assim, se torna muito uma homenagem muito bonita, assim, né? E Uhum. é um filme que assim, ele em alguns momentos ele tem essa postura meio crítica a um estado do cinema no momento, né? Ele fala é, essa presença da televisão que não que eu acho que o Moretti ele não assume assim uma postura crítica, completamente crítica à televisão, né? Eu acho que ele reconhece uma mudança, né, que a televisão trouxe na forma como ver filmes, né? Tem aquela cena em que ele está no café, ele pede um suco, olha para a televisão, tem uma cena meio aleatória em que tem uma personagem dançando, ele começa a dançar junto, mas Sim. enfim, é algo também meio fragmentado, né? Uma nova forma de ver filmes, né? Mas a gente também tem as cenas em que ele vai ao cinema e que ele é crítico dos filmes que estão passando, né? Tem o Henry, que é o lá do serial killer, mas tem também essa paródia que a gente já mencionou dos filmes do cinema italiano do momento, né? O filme que ele faz um grande elogio e que é o Flashdance, que a personagem Sim. principal, a atriz aparece, né? É o filme que mudou a vida dele. É uma ironia também, isso não é verdade. Ele já disse em entrevistas que isso não é verdade. Mas, enfim, tem essas críticas, né, ao cinema, ao crítico de cinema, né, que a gente já mencionou. Então, existe, ao longo do filme, tem essas ideias sobre o cinema, né? Então, essas alusões, tanto a Pasolini como a Rossellini, vêm para também montar esse quebra-cabeça, assim. Uhum. Sim, sim, é bem engraçado como ao longo de todo o filme ele faz essa coisa que é bem italiana, de falar coisas de um jeito exagerado e meio que parece que é para um efeito de humor. E daí a gente acaba não sabendo se dá para confiar nele, na narrativa dele, assim, ou se foi daquele jeito mesmo, ou se não foi, se isso aconteceu, se é só viagem da cabeça dele. Como essa coisa do Flashdance, que é uma viagem, ele tá, isso aparece no primeiro capítulo do filme, ele tá andando de Vespa e daí ele tá falando de algumas coisas e tal, e daí eu nem lembro exatamente como que ele chega nisso, mas ele fala que, ah, eu vi o Flashdance e esse filme mudou minha vida, porque depois desse filme eu percebi que eu queria aprender a dançar, só que eu nunca aprendi a dançar, porque aqui em Roma não tem academia de dança e não sei o que, não sei o que. E daí, porque ele nunca aprendeu a dançar, ele virou um observador das pessoas que sabem dançar. E daí ele vai parar nesse evento aí, tipo uma aula de dança, um evento em que tem uma banda e as pessoas estão dançando. E daí do nada ele começa a cantar com os caras e depois ele fica perguntando se, se as mulheres que estão dançando são a mulher do filme do Flashdance.
É muito Tem uma. engraçado, assim, essas viagens dele. Eu encontrei uma entrevista com o Moretti em que ele fala da participação da atriz do filme, né? A Jennifer Beals, que aparece numa das cenas, né? E foi algo completamente inusitado. Ele dirigia, acho que ainda hoje ele dirige um cinema na Itália. Ele é curador lá de montar a programação e tal. Aí estava sendo exibido um filme do marido da Jennifer Beals. E eles estavam em Roma por causa disso. Aí, num jantar, o Moretti disse para ela: Ó, eu tô gravando um filme, você topa participar amanhã? Amanhã, do nada, assim. Amanhã. Aí ela topou e a cena é essa que a gente vê, assim. Ou seja, é algo que foi completamente inventado de última hora, né? Improvisado, e que é colocado nesse filme enfim, como um acaso, algo parte ali do diário dele, né? Mas é assim que o filme foi surgindo também. Isso mostra essa liberdade que a gente mencionava lá atrás, né? É um filme Sim, que ele tem essa forma que poderia até continuar com outros episódios, né? Ter Caro Diário 2 3, né? E por sim. aí. Sim, Ele, é engraçado porque é de fato, é como se ele estivesse improvisando e ensaiando, assim, o que for aparecendo. E eu não sabia dessa história, por exemplo. Mas parece que então a própria criação do filme foi assim, tipo, ele foi incorporando coisas que vão, vão surgindo e beleza, é isso aí. Que é inclusive a própria linha, assim, desse primeiro capítulo, pelo menos, né? Dessa, sim, de ir nos lugares e observar e ver o que que tem, assim. encontrar com as pessoas na rua, né? Puxar conversa, né? Esses encontros ao acaso, assim, né? Que é algo muito moderno também, assim. Muitos autores falaram disso, né? Das cidades em que você, né, vai flanando, né? E encontrando, né, Exato. as coisas e, enfim, essa sequência de choques, assim, que vão acontecendo, né? Sem você saber exatamente o que esperar, né? É um filme que, nas três partes, eu acho que existe isso, né? É um filme que vai mostrando esse personagem se deparando com um acaso, né? É uma ilha que ele visita, é o diagnóstico médico, né? Ele nunca sabe exatamente o que está para acontecer, né? Uhum. Isso Sim, é exatamente. e ao mesmo tempo acho que vale reforçar assim a ideia é um filme que fala muito desse de um prazer também, né? Acho que a primeira frase do filme é essa: a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é. Aí mostra ele andando de moto, né? Isso, é verdade. Sim, esse filme tem muito desse. É, um prazer pela vida, assim, de estar na vida e fazendo coisas banais, assim, indo nos lugares, observando as coisas, Sim. que é ao mesmo tempo de um jeito de certa forma contemplativo, mas não contemplativo de um jeito nem pretensioso, nem místico, nem nada. É só simplesmente um cara que presta atenção nas coisas que estão acontecendo e ele meio que se deixa levar, assim. É o Perfeito. cara do rolê aleatório. Não, para mim, aí eu acho que é algo que a gente fala desde o começo, né? De onde vem esse sentimento de leveza, né? Que o filme provoca, eu acho que é dessa abertura mesmo, assim, da contemplação mesmo, sem penduricalhos, assim, é de estar nos lugares e percebendo o que está em volta, rindo disso, né? Buscando perceber, né? Um fato curioso sobre isso, Ana, é também uma curiosidade de bastidores, assim, né? Originalmente, em termos assim cronológicos, a última parte, que é a da doença, ela viria no começo, sabe? Uhum. O filme começaria com ela.
Só que o Moretti achou mais interessante terminar com ela, muito em função também do último plano do filme, que é ele tomando um copo d'água. Aham. E é isso que tu tá dizendo, assim, de redescobrir, né, as pequenas coisas do dia a dia, né? Começar o dia tomando um copo d'água, né? E saindo para ir passear de moto, né? Acho que a amizade depois na segunda parte, né? E por que não ver, assistir um capítulo de uma novela, né? Acho que Sim, acho que o filme tem essa ideia de ir mostrando o cotidiano, né? E esses pequenos prazeres também, assim. sim, esse último plano que tu falou eu achei bastante interessante agora, principalmente revendo, porque depois desse capítulo todo dele indo atrás de especialistas e tomando remédio e passando coisa e tomando banho de não sei o que e não sei o que e não conseguindo melhorar, e no fim das contas a gente já saber que ele passou pela quimioterapia e se recuperou e enfim, e daí ele tá lá aquela padaria, espécie de armazém, assim, com todos os remédios que ele comprou no último ano, que ele não precisava. E daí ele tá lá, e assim, bom, eu descobri que os médicos são muito bons em falar, mas não sabem ouvir. E que é bom tomar um copo d'água antes do café da manhã. Ou seja, é assim, tipo, esse é o remédio. O remédio é o mais simples possível, mais ao alcance de qualquer pessoa. Tipo, toma um copo d'água e é isso. É muito. E daí dá a sensação de que é justamente isso. Depois desse capítulo que é um pouco mais pesado, embora ele trate com bastante leveza e faça graça da situação dele, da doença, não da doença em si, mas dessa busca pelo diagnóstico correto e do tratamento, sobretudo, correto, é, ele mas dentre os três capítulos, esse é um pouco mais denso, assim, mais Uhum. pesado. E daí ele acaba retomando a leveza, e daí dá a sensação de que, beleza, agora então que ele saiu desse capítulo, o próximo capítulo vai ser leve de novo, ele pegando a vespa dele, saindo para observar os prédios antigos e tal. É engraçado que no primeiro capítulo ele não só vai no ele tá realmente flanando, assim, explorando os lugares em que ele não conhece. Tanto que ele vai não só no lugar em que o Pasolini foi assassinado, como ele vai também num condomínio que todo mundo. é, todo mundo diz que assim, é a pior gente que mora lá e é o lugar mais zoado de Roma e não sei o quê. E daí ele chega, é muito engraçado isso. Ele chega com a vespinha dele, e daí. Achei que era pior. E daí tem um cara sentado assim, pois eu tava pensando exatamente isso. É muito engraçado isso, é muito. é, Enfim, é muito bem humorado o filme todo, assim, tem um senso de gosto pela vida e de não levar as coisas tão a sério. E eu acho que é isso também que vai para esse que vai permear esse segundo capítulo, que é ele com um amigo dele, os dois estão querendo fazer uma coisa séria, que é trabalhar, ele está finalmente querendo escrever o livro, o livro não, o roteiro, ele ficou anos guardando notícias e informações e coisas que ele diz que são informações inúteis, porque não tem relação necessariamente uma com a outra, são só coisas que ele achou engraçado, interessante, sei lá. E daí eles estão tentando trabalhar mas ao mesmo tempo, ao longo desse capítulo, eles vão meio que se desarmando assim principalmente o amigo dele vai se desarmando dessa postura assim
essa postura grave, assim, de não, eu não vejo televisão há 30 anos, porque eu concordo com o que o fulano de tal disse, e daí ele não fala o que o fulano de tal disse. Sim, verdade. A gente nunca sabe, né? Sim, é, é, enfim, eu achei muito interessante esse jeito dele de colocar. Ele coloca essa coisa de. Essa atitude de não se levar tão a sério, não levar as coisas tão a sério, mas ele também não faz isso de um jeito julgamentoso. Aham, sim, E ele também não julga. Ele sabe claramente que. Ele percebe claramente que tem assim, coisas em que as pessoas estão ou mentindo na cara dura, ou inventando história, ou se enganando, mas ele nunca aponta nada, assim. sim. Não, com Eu certeza. acho isso bem legal, assim. O segundo capítulo, né? A primeira vez aí que eu revi foi quando a gente se falou. É um clichê dizer isso, mas como é atual, né? Tipo, são eles dois buscando um lugar onde eles se possam se concentrar, né? Tá um pouco desconectados, assim, né? Pensa nisso, assim, eles vão de uma ilha, toda hora tem barulho, toda hora tem alguém falando, né? O prefeito de Stromboli que quer transformar a ilha numa atração turística em que em todo canto toca uma música tema nos alto-falantes, assim. Sim, sim, esse prefeito é muito engraçado porque o discurso dele é: temos que recuperar as nossas tradições, a nossa raiz. Eu vou falar com o cara de Tóquio, Só que o aí, arquiteto de Tóquio. sim, verdade, o cara que é responsável pelos hectares lá, né? Então. Só que Sim, é mas muito interessante que... Desculpa, diz. não, só pra falar desse personagem que eu acho ele muito engraçado. É, ele quer recuperar a tradição da ilha e a arquitetura tradicional e não sei o quê, mas daí para isso ele vai chamar um arquiteto japonês de Tóquio e ele tentou passar o pedido para fazer o paisagismo da ilha com palmeiras de Los Angeles. Ou seja, nada a ver com Sim, nada a ver com a tradição do lugar. Ele queria contratar o diretor de fotografia para fazer o pôr do sol. sim, Tem altas abstrações assim do que seria a coisa tradicional e bonita e cartão postal, mas nada daquilo corresponde nem à realidade nem ao que as pessoas que moram lá querem. Ninguém gosta dele por causa disso. sim. Não, total. É um personagem muito engraçado. E ele são outras dimensões a cinema, né? Ele fala que ele quer colocar uma trilha sonora de Morricone na ilha e quer iluminar a ilha com o Storaro, né? Que é o Isso. diretor de fotografia também, bem importante no cinema italiano. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante no final ali da segunda parte é que, embora eles passem a segunda parte quase toda procurando por um lugar silencioso, tranquilo e tal, onde eles possam trabalhar. Quando eles chegam na última ilha, que é isso, que é uma ilha sem conexão, sem internet não, né? Sem eletricidade, né? Que é aquela ilha que eu tinha dito assim, que é a ilha ascética, né? Em que é tudo bem, assim, fogão a lenha, né? E tal. Eles também vão embora dali. E não é só por causa da televisão, é porque eu acho que o que eles estão buscando, pelo menos o que o Moretti está buscando, é a primeira parte, né? Não Uhum. é se isolar das coisas, né? Não criar essa redoma de silêncio e tudo mais. Ele gosta de estar nos lugares, de ir ao cinema da rua dele, ele gosta de ir nas festas onde as pessoas estão dançando a música
do momento, né? Encontrar uma atriz famosa de Hollywood, né? Ele não é alguém que vive a parte é, das coisas do mundo, da realidade. Ele se interessa por isso, né? Então, eu acho interessante eles irem embora também daquela ilha silenciosa e meditativa, né? Assim, ele quer que a contemplação aconteça sobre as coisas que fazem parte do dia a dia, né? Eu acho isso Uhum. muito interessante também, assim, essa postura dele como personagem, mas também como artista, assim, né? Não é um filme que, que tenta fugir do presente, né? Digamos assim. Sim, justamente, não é um filme que tenta fugir do presente, nem só em termos do que está acontecendo, do momento presente, mas também do que está acontecendo no mundo, assim. É, é justamente, ele não quer se isolar completamente, porque nessa última ilha eles vão ficar com um cara que escreveu, eu acho, se eu não me engano, é um escritor que escreveu um livro de extremo sucesso e daí ele foi para essa ilha porque sei lá, ele ficou assim, tipo, não, isso é demais pra mim, e daí ele simplesmente se isolou do mundo Sim. nessa ilha que é pra qual ninguém quer ir porque não tem nem estrada na ilha, é só uma rampa assim de pedra bem rústica e não tem eletricidade, não tem nada, Não tem elevador. não tem elevador, não tem telefone. Só tem essa, esse barco, essa balsa que não é uma balsa, né? É um barco que passa, que vai passando de ilha em ilha algumas vezes no dia. E eu acho que é justamente isso, não é, a busca dele não é um pouco por silêncio, só no sentido de eu preciso me concentrar para fazer alguma coisa. Mas não assim, eu preciso me isolar do mundo todo. Pelo contrário, eu quero me alimentar do mundo, assim, eu quero saber o que que está acontecendo, o que que as pessoas estão fazendo, como é que é, as pessoas estão vivendo agora, para eu Aham. poder colocar isso é, na minha arte, no que eu for fazer. E não assim, eu quero fazer um negócio completamente ascético, assim como tu falou. Sim. É, e é engraçado, porque eles vão pra lá e daí. Eu acho que é antes, né? Essa é a última ilha. A ilha anterior é aquela em que eles só entram e daí eles são imediatamente abordados por uma mulher, por duas mulheres, na verdade. Uma mulher que é uma promoter de não sei o quê, e dela não, porque tem uma festa e vai ser ótimo pra networking e não sei o quê. Deles, não, não, obrigada. E daí eles voltam no mesmo barco de que eles acabaram de sair. É tipo, não, isso é horrível, não quero isso, não vou É outro nem extremo entrar. também. É outro Sim, extremo é também. outro extremo. Sim, o que Sim. é curioso, porque assim, eles estavam querendo ir trabalhar, então quem sabe fazer contatos e coisas assim pudesse ser uma coisa boa, mas não era isso que eles estavam buscando mesmo. Sim, com certeza. Eu acho que eu até mencionei quando a gente falou no Instagram, né? Uma coisa que me remeteu aliás, foi As Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino. Não sei, enfim, se isso passou na cabeça do Moretti nem nada, mas me pareceu algo que tem a ver, porque no Calvino, né? É o Marco Polo contando as viagens que ele faz a cidades, cada uma tem uma personalidade, tem um nome de mulher, né? E me pareceu algo assim, esse filme do Moretti tem isso das ilhas terem personalidades, assim, né? Personalidades bem inusitadas, assim. Um é da festa, outra é desse silêncio, outra é a Ilha das Crianças, né? Sim, Me pareceu a assim Ilha das, interessante, assim. sim, a Ilha das Crianças em que todo casal tem um filho.
é bem específico. E daí esse filho, ele domina todas As tudo, conversas, tudo. as conversas, a vida toda do casal. Então ele é o assunto, ele é quem dita o assunto, e tem a coisa absurda e muito engraçada que ele coloca aqui ficou impossível falar com as pessoas no telefone, porque sempre quem atende são as crianças, e daí elas ficam, como é que, ficam pedindo, como é que faz o porco? Criança pequenininha, assim, de 2, 3 anos, que mal sabe falar. Como é que faz o porco? E o cavalo? Qual que é o som que faz? Não sei o quê. E daí os adultos nunca conseguem falar uns com os outros. E é nessa ilha que o casal que recebe eles, até na hora de dormir, quando estão na cama, estão com o filho, não é isso? Sim, sim, eles vão passar, ele e o amigo vão passar a noite na casa desse casal, mas daí eles estão dormindo e daí o casal vai lá e acorda eles perto das 3 da manhã, porque é a hora mais escura, é a hora do lobo, é a hora em que o Daniel vem dormir com a gente. E A Hora do daí Lobo. eles chamam. Pode falar. Não, eu ia dizer que A Hora do Lobo é um filme de Bergman, né? Isso, sim. Que é justamente sobre a hora mais escura, assim, é um... Só que é um clima completamente diferente da hora do lobo nesse filme. Eles chamam os dois perto das 3 horas, porque é a hora que o filho deles, de 12 anos, vai pro quarto deles, porque, sei lá, porque o filho a essa altura já se acostumou a fazer isso. E os pais estão esperando que ele faça. E daí é a coisa absurda, assim, eles estão na cama de casal, daí o filho deita no meio, deita o casal e deitam os dois, um de cada lado. Daí os dois e o filho começam a dormir, daí o casal fica falando, ah, não é, a gente é, faz 12 anos que o Daniel faz isso. A gente, nesse tempo todo, a gente leu muita coisa. Daí eles começam a falar de todos os autores que eles leram. E é tipo, é tudo filosofia, é, Dura. sei lá, filosofia bruta, assim, tipo, sei lá, Hegel e umas coisas assim. Toda as tragédias gregas, Cícero, Santo Agostinho, eles mencionam trocentos autores que eles só puderam ler porque eles acordam todos os dias por volta das 3 da manhã para acolher o filho na cama deles. Ou seja, É, a literatura de Ninar, né? É a filosofia mais complicada de entender, né? sim, Tudo ao contrário. sim, não dá para saber se tipo eles leram essas coisas porque para fazer o filho dormir ou porque eles não conseguiam mais dormir. Ainda tem isso, verdade. É uma boa observação. Talvez a forma de fazer o filho dormir fosse essa, né? Ainda tem essa. Sim, enfim, é muito engraçado. E o filme tem muitas dessas que parecem pequenas esquetes, assim, Sim. dentro do filme. É, enfim, essa das crianças atendendo o telefone é uma coisa muito absurda. Dos adultos não conseguindo mais se comunicar porque as crianças dominam completamente os aparelhos telefônicos. Sim. Uma coisa que acho que vale mencionar, eu não sei se a gente disse lá no começo ao falar do Moretti como, enfim, quem ele é, assim, né? Mas isso dele atuar nos filmes é bem frequente, né? Ele é dessa estirpe de diretor-ator, né? Que é bem comum em filmes cômicos, né? Chaplin, Buster Keaton, Jacques Tati, Woody Allen. Sim, Ele, ele vem dessa linhagem aí, mas esse é o primeiro filme em que ele interpreta
a si mesmo, né, com o nome mesmo, Nanni Moretti, né? Nos outros eram personagens que de alguma forma se pareciam com ele, mas não eram ele necessariamente, né? Tinha até outro nome, agora não estou lembrado qual. E acho que vale mencionar assim que ele tem uma carreira extensa, muitos filmes, não só filmes cômicos, né? Ele também tem alguns filmes de drama. Acho que o mais notório é O Quarto do Filho, que ganhou até a Palma de Ouro no Festival de Cannes. É um filme que fala de um pai psicanalista cujo filho morre num acidente de carro. Acho que é isso. Né? Não é um filme biográfico, né? Mas é um filme bem dramático, bem bonito também. Acho que vale mencionar isso, assim, que dentro da carreira dele ele tem esses outros filmes também e segue em atividade, né? Ele está com o filme sendo filmado, concluído. Esse ano ou no próximo a gente deve ter novidades dele. Ah, que ótimo! Eu não sabia que ele continuava fazendo filmes. Sim. Bem bacana, bem bacana. É, pode falar. Não, eu ia dizer que o último filme lançado dele, que... Ai, eu devia ter anotado o nome. O Amanhã Está Por Vir. Acho que é isso, O Amanhã Está Por Vir. Tem uma série de assim, alusões ao Caro Diário também, até na forma, um filme meio estruturado em sketches assim também. E se alguém for olhar, fazer uma pesquisa, vai ver que até os cartazes dos dois filmes são semelhantes. No Caro Diário, o cartaz é ele com a Vespa, né, a motinha, e Uhum. acho que é o Amanhã Está Por Vir, acho que é esse o nome. Ele está em cima de um patinete elétrico. São Uma tempos atuais. atualização. Que legal, eu não sabia. Eu vou procurar esse, então. Na verdade, vou procurar outros filmes dele, porque eu gostei bastante desse. Foi, como eu falei, foi uma grata surpresa, assim. Eu realmente não esperava. é, e foi um filme que o Ismael me propôs, assim, vamos ver esse filme aqui. Eu não conheço bem esse diretor, vamos ver. E, enfim, foi uma coisa completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia imaginar e eu achei muito legal, assim, muito divertido. Então, certamente tenho bastante interesse em ver outros filmes dele. Também, eu vou seguir desbravando a filmografia. Tem alguns que eu ainda não vi, mas depois dessa sequência do A Missa Acabou e Caro Diário, quero, quero ver mais. Além desses dois, tu viu algum outro dele? Vi, eu vi O Quarto do Filho, que é esse que eu falei agora. Uhum. Vi alguns recentes também de drama, que é o Trepiani, que é três planos, três andares, que é bem bom, é um filme recente. Tem o Minha Madre, tem o Habemus Papam, que foi bem comentado na época, com Michel Piccoli, que ele interpreta um cardeal que é eleito papa, mas na hora de assumir, ele tem uma crise de identidade, ele não sabe se é realmente o chamado dele. Aí ele vai para as ruas de Roma de forma anônima para pensar sobre essa decisão. É interessante. Não acho um grande Foi. filme, mas eu sei que tem seus fãs, assim, tem gente que gosta muito desse filme. A Missa Acabou, né, que eu já falei, e tem um deles chamado Palombela Rossa, que também é dessa época do Cara Diário, mas esse eu vi há muito tempo, e ele traz muitas reflexões assim sobre o momento político que a Itália passava, as Uhum. transformações ali enfim,
mas também é tido como um dos grandes filmes dele, assim. E ele tem outros, mas aí eu ainda não vi. Uhum. Que é curioso pensar como. Agora eu fiquei intrigada. Como será que o Nani Moretti fazendo drama? Porque ele parece tão bem instalado na comédia, assim. É. Vale a pena, eu recomendo esses aí que eu mencionei. O Quarto do Filho, acho que é bem legal, vale ir atrás. Eu vou atrás, sim. Vou atrás desses que tu mencionou e vou dar mais uma olhada em outras coisas dele. É, eu acho que é isso. Tu tens algum outro é, detalhe, alguma coisa que tu queiras comentar mais sobre o filme? Acho que é isso, eu estava revendo aqui algumas notas que eu trouxe, mas acho que a gente passou por todas elas em algum momento da conversa. Ótimo. É, enfim, como eu falei, é uma boa, é um bom filme para se assistir quando, eu não sei em que momento, é que tipo, ele é um filme tão específico assim e tão, ele é ao mesmo tempo tão específico e tão não específico, mas é um bom filme para se assistir quando tu quiseres assistir algo leve e divertido e um pouco diferente do que se costuma ver por aí. Pode ser assim, quando você estiver querendo sair de casa, mas não puder, aí você vê o Caro Diário. Pode ser. Que quem quiser passear por Roma sem precisar sair de casa e quem gosta aí de quando vai viajar conhecer os lugares que os locais frequentam, quem sabe esse seja um bom filme, uma boa pedida, porque de fato eu estava até com essa dúvida se ele morava em Roma mesmo, porque não aparece nenhum lugar assim memorável assim de cartão postal. Aham. Mas os lugares são bem bonitos e a história é bem as histórias. Ele conta várias histórias e enfim, o filme em si é uma vibe, assim, é uma vibe toda E é um filme especial e única. que areja a cabeça, assim, né? Sim, exatamente. Exatamente. Ele traz uma leveza que eu não consigo pensar em nenhum outro filme que seja assim leve e assim diferente em termos de estrutura e linguagem. Enfim, é uma excelente recomendação. É isso aí. É isso então? É isto. Então tá. Muito obrigada, Matheus. Foi um Eu que prazer agradeço. tê-lo aqui e eu espero que a gente possa que a gente possa te ter aqui no Entre Meios outras vezes. Eu que agradeço. Fico à disposição. Foi muito bom. Fiquei feliz com o papo, de poder rever o filme e conversar. Sempre bom. Sim, foi ótima conversa. E vamos nos conversando e pensando em outros temas para o futuro. Vamos sim. Então tá, pessoal. Esse foi mais um episódio de Entre Meios. Eu vou deixar aqui na descrição é, os meus links. Vou deixar o link do Instagram do Matheus também e outros links, se tu quiseres me passar para eu deixar aqui. É, qualquer coisa, nos chamem lá no Instagram e peçam recomendações de outras coisas. E me mandem também, deixem aqui nos comentários do vídeo, se você está ouvindo isso no YouTube, ou se vocês estão ouvindo isso pelo Spotify ou pelo Substack, me deixem. Em algum lugar vai ter uma caixa de comentários. Na caixa de comentários, me deixem sugestões para os próximos entremeios, para outros episódios.
e para outras conversas que eu possa ter com o Cartacho. Deixem sugestões de filmes para a gente discutir aqui. Filmes, livros, músicas, etc. Obras de arte interessantes para a gente poder discutir por aqui. E é isso. Até o próximo episódio. Até mais.